Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, dentro do seu lar também, te amparando a sua família, as pessoas que convivem junto com você. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. A lição de hoje é a lição de número 13 do livro Espírito e Vida, uma obra ditada por Joana de Ângeles e psicografada por Divaldo Pereira Franco. A lição de hoje tem o título Com Dignidade. Joana de Ângeles já trabalhou esse tema conosco, dignidade, numa outra obra, Psicologia da Gratidão. Eu me lembro que essa obra nós estudamos ainda no presencial, lá na Fraternal. E é muito interessante que à medida que nós viemos estudando a lição que tratava do assunto, nós vimos que o conceito que nós temos de dignidade não é, na verdade, a amplitude do que isso representa para o verdadeiro cristão. Porque a gente fala assim, fulano é muito digno, né? Fulano age com dignidade, e isso às vezes numa conduta correta, numa polidez social, numa questão de ser justo. E nós vimos com Joana de Ângeles, naquela época, que a dignidade, ela é muito mais ampla, porque ela compõe o conjunto de virtudes que caracteriza o homem de bem. Então, vai muito mais do que simplesmente agir correto, né? Do que ter uma atitude no bem. Na verdade, exige da gente a consolidação das virtudes dentro do nosso coração. Um comportamento de amor, de solidariedade, de renúncia, de respeito, fazendo com que nós pudéssemos, de certo modo, né, meus irmãos, compreender como que nós podemos, ao longo da nossa vida, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, de nos esforçarmos para atingir essa atitude correta que compõe a vida do homem de bem, como está no Evangelho. E para nós, a nossa maior referência é Jesus Cristo. Então, Joana, hoje, ela vai trazer para a gente, nessa lição de número 13, características importantes que compõem o nosso comportamento, para que a gente possa avaliar, meus irmãos, assim, como que nós estamos distante dessas características que a gente precisa empreender na nossa vida íntima. E ela faz aí essa análise com as atitudes do Cristo, porque não tem pra gente outra referência, não é mesmo? Então, Joana começa com a citação do livro dos médiuns, intitulado no item 3, na primeira parte do capítulo 3, no item 30. E Joana escreve assim, o fragmento que ela tira dessa lição. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. Essa mensagem que consta do livro dos médiuns, esse parágrafo, ele já vem dar para a gente o sentido da mensagem que Joana quer nos trazer, porque, meus irmãos, nós temos aqui, na verdade, a ter que desenvolver em nós a consciência de que a nossa proximidade com o bem faz bem para nós. Se nós formos pensar nas angústias que nós alimentamos, nas dificuldades emocionais que nós temos,
na fragilidade dos nossos corações. Ai, meus irmãos, como que a gente se debate nessa vida? Como que a gente lutas sem necessidade, como que a gente se desgasta, como que a gente absorve a energia do outro com quem nós convivemos, com quem a gente lida, como que a gente é suscetível de se deixar abater, abalar pelas circunstâncias da vida. A fortaleza que precisa estar dentro de nós, ela precisa estar marcada pelo nosso comportamento, pela nossa busca dessa proximidade com o Cristo, nos alimentarmos da seiva divina que o Evangelho nos traz, na mensagem consoladora do Evangelho, na mensagem otimista que o Evangelho traz, sem ser piega, sem ser pueril, sem ser utópico, mas colocando para a gente a certeza de que dias melhores virão, de que a humanidade, por mais que tudo pareça que esteja muito conturbado e difícil, caminha progressivamente para a melhoria. Então essas coisas fazem parte, deveriam fazer parte da nossa consciência, e se elas ainda não fazem é porque a gente não busca. E nós sabemos, todos nós sabemos o quão é difícil respirar ares de serenidade, de harmonia num mundo tão conturbado. Como que é difícil atentar para as mudanças que precisam fazer se a gente não consegue fazer mudanças mínimas, às vezes, de um comportamento material. Então a luta interior é muito grande, a gente está sempre numa constante luta interior, e é importante que a gente as trave, sem desassossego, sem desarmonia, sem inquietude, mas, meus irmãos, a gente precisa buscar isso, porque senão a gente acaba desencadeando uma série de doenças para nós. E a espiritualidade maior, que nos acolhe, que nos ampara, que nos sustenta nas nossas dores, essa espiritualidade, ela está a postos a reconhecer em nós a nossa fragilidade, reconhecer em nós as nossas dificuldades, e de braços abertos para quando a gente for ao encontro deles. Então, meus queridos irmãos, eu fico me perguntando, por que nós temos tanta dificuldade disso? A gente precisa encontrar o momento da oração, a gente precisa encontrar o momento da reflexão, a gente precisa desacelerar corações, a gente precisa tratar as pessoas com mais amor, sendo mais amena, tão menos conflitantes. E a ação com o outro parte primeiro na ação conosco mesmo, na busca interior que nós temos que ter para sermos mais equilibrados, mais trabalhadores, na nossa transformação moral. Tem alguns parágrafos aqui que eu preciso ler para a gente atentar, porque Joana fala que os queixosos expelem intermináveis o amargor das aflições, cultivando-as, no entanto, prazerosamente. Então ela está dizendo assim que nós, e aí eu acho que todos nós estamos inseridos, porque a gente queixa muito, reclama disso, reclama daquilo, mas ao mesmo tempo a gente acaba tramitando sempre nesse universo das queixas, e isso parece que se acomoda, se encaixa tão direitinho dentro de nós que a gente não consegue se libertar. Então as coisas vêm, a gente queixa, reclama daqui, reclama para um, reclama para o outro, fala daqui, fala dali, mas continua na mesma. A gente não se movimenta para resolver esses problemas. Ela diz: o pessimista, espalham fartamente a carência moral a que se apegam, embora saibam que a esperança agasalhada no imo lhes concederia tranquilidade. Então, o pessimista está sempre assim, com aquele pensamento nas nuvens escuras, porque nada vai dar certo, tudo é difícil, as coisas acontecem para todo mundo, não acontece para mim, sem entender, sem perceber que a busca desse equilíbrio, está no sentimento de esperança, porque a gente precisa acreditar, a gente precisa acreditar em nós, a gente precisa acreditar em Deus, a gente precisa acreditar nas pessoas, dar um voto de confiança para os outros.
Entender que todos nós erramos, mas a vida nos coloca junto para que possamos um auxiliar o outro nesse crescimento, que a vida tem momentos difíceis mesmo, mas a gente vai superar. Então, ela coloca aqui da dificuldade que a gente às vezes tem disso. Ela cita que os enfermos insistem na descrição dos males a que se vinculam, apesar de identificarem nominalmente o antídoto para as mazelas que descrevem. Quantos de nós reclamamos de questões de saúde, né, da enfermidade, seja ela moral, física, espiritual, social, e a gente sabe como resolver o problema, basta uma atitude nossa, basta um comportamento nosso, basta uma iniciativa nossa, e a gente não faz. A gente se coloca numa fragilidade, numa falta de força, de coragem para dizer para nós mesmos, não, isso basta, eu não vou mais coadunar com isso, eu vou fazer as coisas que estão ao meu alcance, Deus me sustentará nas minhas dificuldades, mas o que depender de mim eu vou fazer. E geralmente a gente não faz, então o remédio disso tudo está na nossa cara e a gente não toma esse remédio, a gente não se prepara para as mudanças que precisam. Ela coloca aqui, os viciados lamentam a própria sina, enquanto se firmam nos processos da autopiedade, sem o menor esforço pela recuperação deles mesmos. Então, ela está colocando aqui, é claro que todos nós, né, meus irmãos, temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, as nossas dores a serem vivenciadas. Mas é preciso a gente se arregimentar de forças. Olha, meus irmãos, essas forças só em Jesus a gente vai achar. E se tiver muito difícil, a gente precisa procurar uma ajuda espiritual, a gente precisa procurar o conselho de um orientador espiritual. Se for uma questão clínica, a gente tem que procurar um médico. É importante que a gente busque, porque a gente perde tempo da nossa vida, às vezes, tramitando por uma região ruim, tensa, inquieta, quando a gente pode viver dias melhores. E a gente tem noção disso, porque, por exemplo, tem dias que a gente está bem, parece que as coisas estão bem, a gente consegue ver a beleza do dia, o nascer do sol, a gente consegue conversar com os amigos, sem estar sempre tenso, inquieto, preocupado, duvidoso. Então a gente precisa manter esse equilíbrio mais vezes dentro de nós. Então Joana vem tratando disso aqui. Ela diz assim, ó, os inquietos comentam a instabilidade emocional de que são vítimas, solicitando escusas, né, desculpas. Todavia perseveram na sementeira da irresponsabilidade, como se ignorassem os males que praticam. O espírito inquieto é um negócio difícil. Eu acho que todos nós somos um pouco inquietos, né? Alguns mais do que outros. O mundo atual tão imediatista, tão cheio de detalhes, eu acho que a gente tem muitas dificuldades a serem enfrentadas. Entretanto, a serenidade que a gente deve buscar na aquisição do nosso equilíbrio passa pela forma como a gente vê, sente e realiza as coisas. Então, Joana, nesse parágrafo, ela tem pontuado até agora nessa lição coisas para a gente pensar, né? E a gente vai ouvindo, vai lendo, a gente fala assim, nossa, mas eu sou assim, né? Eu sou essa pessoa inquieta, eu sou essa pessoa pessimista, eu sou essa pessoa enferma. A gente vai, né, me situando nessas questões. Ela continua aqui, os mendigos da piedade exibem chagas imaginárias e enredam-se em problemas que estão longe de possuir. Entretanto, podendo seguir a rota da ação enobrecedora, insistem no círculo estreito da infelicidade que engendram. Então, ela está colocando aqui um comportamento humano. Ela está dizendo de um cenário, meus irmãos, de emoções que permuta no ser humano, na sociedade como um todo, fora o campo
da insatisfação, da descrença, do temor que a gente tem. E é difícil para o indivíduo que está insatisfeito com alguma coisa, que está inquieto com alguma coisa, achar sossego, achar paz. Então, ela entende esse cenário, ela compreende que isso acontece, mas ao mesmo tempo que ela diz que nós estamos nessas condições, ela está fazendo um convite nas próprias palavras de que a solução dessas coisas está em nós, na busca que a gente precisa empreender para melhores resultados. Meus irmãos, e a gente precisa fortalecer isso em nós. A gente tem que acordar para as situações da vida e entender que o nível de tumulto e de dificuldades que nós estamos tendo faz parte das nossas buscas. Deus quer nos em paz, felizes, só que a nossa felicidade, a gente sempre acha que é na aquisição das coisas, enquanto Deus diz pra gente que a nossa felicidade está na felicidade que a gente faz pro outro. Então, entender que o bem que a gente pode fazer, e é por isso que ela começa a lição destacando o capítulo do Livro dos Médiuns, quando ela fala assim: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Quando a gente consegue estruturar a nossa vida, meus irmãos, e a gente precisa sentar, planejar, a gente precisa pensar mesmo, né? O que a gente faz quando a gente acorda, por que a gente se desequilibra tanto com certas situações, por que a gente se irrita tanto com outras tantas. A gente precisa pensar sobre esses aspectos, porque a gente vai se autoconhecendo e vai tentando buscar caminhos melhores. Ao invés de reagir, a gente passa a agir. Ao invés de ter sempre uma mesma resposta para os estímulos que a gente recebe, a gente passa a ter outras possibilidades. E com isso a vida vai se desenhando de uma forma melhor para todos nós, sem exceção. Ela continua que muitos de nós pede auxílio, mas não abre campo para receber esse auxílio. A gente pede o bem, mas a gente não faz o bem. A gente pede a doação, mas a gente não doa nem um minuto das nossas forças, da nossa energia para o outro. E eu vejo assim que nós, nesse momento de pandemia aí, esse ano que a gente ficou parado, né? Eu acho que isso distanciou um pouco a gente dessas práticas. Penso que a gente tem mais dificuldades hoje de retomar muita coisa que a gente fazia, mas é preciso retomar. É preciso reviver coisas boas que a gente já conseguia guardar no nosso coração, não é? Então a gente tem que se esforçar para isso, para vencer a nós próprios, né? A nossa preguiça, a nossa má vontade, a nossa indiferença. Porque, na verdade, por mais que a gente fale assim, Kátia, eu quero bem pra mim, calma, que eu não desejo bem pra mim, a gente sabe que todos nós, né? Todos nós desejamos o bem de si próprio, mas a gente às vezes se perde nas nossas próprias viciações sem conseguir vencer para atingir o objetivo que a gente quer. Né? Isso é muito interessante. Ela diz que a gente, na maioria dos casos, a gente prefere não fazer nada, se vitimar, dizendo que a vida conspira contra a nós, que a gente não levanta o corpo e sai ao trabalho, ao bem dos outros, ou mesmo das pequenas modificações que nós temos que fazer no nosso cotidiano. Aí ela vem colocando isso tudo para nós. E de repente ela pega esse texto e fala para nós assim, que a gente precisa perceber que para nossa referência numa conduta ideal, a gente teve o nosso guia modelo junto de nós, Jesus Cristo. E Jesus é e será sempre para nós esse guia modelo. E Jesus jamais deixou de
de fazer para nós a exemplificação de tudo aquilo que a gente precisava atingir como mudança, como transformação. Então ela coloca para nós, falando já do Cristo, ela começa a dizer para nós assim: Jesus, o construtor do orbe, não pode ser considerado um incipiente. E quando ela está falando aqui construtor desse orbe, ela não está falando da ação de Deus, né, como pai e criador. Ela está querendo dizer como o administrador, o cuidador da terra, que presidiu, né, a formação desse planeta, ele que cuida desse planeta na sua organização, no seu desenvolvimento. Ela diz aqui: administrador da terra não poderia ser confundido com um acolhedor ignorante. Foi, por excelência, a ação dinâmica. Então ela está querendo dizer assim, com tudo que Jesus veio, viveu, experienciou junto de nós aqui na Terra, uma característica marcante do Cristo é o dinamismo, essa atitude operante, de estar sempre preparado para o trabalho, de entender a hora certa de atuar, de fazer a sua tarefa. Ela continua: de atitudes firmes e caráter diamantino, em hora alguma se manifestou como um fraco, ou fez apologia da covardia. Por que ela está trazendo isso aqui? Porque essa comparação? Porque ela está dizendo lá no início do livro, da lição, que nós nos comportamos assim, com covardia, com ausência de altivez, de força, de determinação. Aí ela está dizendo pra gente assim: mas olha, Jesus não é nosso guia e modelo? Então qual está sendo a presença de Jesus nas nossas vidas? Quão ele é guia e modelo para nós? Porque se ele é guia e modelo, a gente quer atingir essa característica, esse fazer do Cristo. Mas a gente não se movimenta para isso. Porque quando a gente admira, quando a gente reconhece alguém que é para nós o nosso instrutor, a gente tenta segui-lo, a gente tenta agir como, compartilhar dele as vivências. Então, ao mesmo tempo que a gente está ali solicitando o auxílio, mas não se movimenta, reclamando da vida, mas não modifica, chorando as dificuldades, mas não as compreendendo, né? Quando a gente vive as enfermidades e não trata de curá-las, quando a gente está isso, a gente está cada vez mais distante de Jesus, porque Jesus foi o contrário disso tudo. A enfermidade era um propósito de cura, né? O trabalho era operante no bem, no auxílio ao outro, no secar as lágrimas, no incentivar a continuar. Então, se a gente tem Jesus como guia e modelo, nós precisamos então dar a Jesus o verdadeiro papel na nossa vida. Enquanto a gente não fizer isso, então a gente vai agir de conformidade com as nossas expectativas, com as nossas ideias. E como nós ainda estamos muito distantes do processo de perfeição moral, a gente acaba agindo muito errado, né? Muito equivocadamente. Ela continua aqui: se ele preferiu a morte, fê-lo pelo heroísmo. As coisas, fê-lo pelo heroísmo, de não corromper as coisas elevadas do espírito. Se deixou conduzir a um julgamento arbitrário, fê-lo para não postergar os direitos de exemplificar o valor da verdade, passando-os às mãos compliciadas com a criminalidade. Olha que lindo isso, e isso, meus irmãos, a história do cristianismo na pessoa de Jesus Cristo,
mas também na pessoa dos seus adeptos, né, dos seus discípulos. Esse cuidado com a verdade, né, de retomar essa conduta do bem, da fé em Deus. Isso é muito importante. Jesus então veio falar da vida imortal, Jesus veio falar das diversas existências, Jesus veio falar que Deus é Pai e amor, Jesus veio falar que a cada um segundo as suas obras, Jesus veio dizer que tudo que a gente faz nessa vida tem uma consequência. Jesus veio falar que a gente precisa oferecer a outra face, que a gente precisa perdoar, que a gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos. A mensagem do Cristo é sempre de muita elevação, é sempre de muita transformação. Jesus fala do auto-perdão, Jesus fala da compreensão, da afabilidade, da doçura. Jesus não perdia uma oportunidade para dizer para nós, e isso pautado na verdade. Então, quando Jesus se permitiu ser levado, né, e ser acusado, e ser crucificado, é porque Jesus estava muito acima disso tudo, e em cada situação dessa, por mais conflituosa que fosse, ele encontrava ali uma oportunidade de ensinar, de exemplificar e de mostrar o amor incondicional. Então Joana vem dizer pra gente assim, mas olha, é esse Espírito nosso guia e modelo. Então por que a gente não vive como Jesus? E não está sendo pedido da gente uma crucificação, não está sendo pedido de nós que gritemos em praça pública, em nome de Jesus, nada disso. Pede de nós apenas a construção do reino de Deus dentro de nós. O trabalho é aqui, dentro de nós, do nosso coração. Um trabalho silencioso, amoroso, fervoroso conosco mesmo. Não é lindo isso, meus irmãos? Olha que coisa, não é? Ela continua assim, se ele permitiu docilmente a traição de um amigo, teve em mente lecionar vigilância, oração e dignidade, prescrevendo em silêncio que sublimação é tarefa pessoal e intransferível. Porque Jesus se permitiu, Jesus sabia das atitudes de Judas, Jesus sabia. E a atitude dele no momento em que Judas o entrega é de extrema passividade e de amor. Olha o cuidado de Jesus com Judas, quando crucificado, solicitar aos espíritos que fossem até Judas, porque ele estava se suicidando. Olha isso, esse zelo, esse cuidado, não é? Assim, às vezes a gente se impacta com certos comportamentos de pessoas e tal, né? A gente não se deixa tocar tanto no coração pela mensagem de Jesus. Jesus sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Sabe que dia virá em que a gente vai de coração aberto, de mente aberta, de braços abertos, para acolher a sua mensagem dentro do nosso coração. Mas até lá, a gente ainda vai sofrer muito, porque a nossa indiferença, o nosso descuido, a nossa falta de zelo nos distancia e faz com que soframos. O sofrimento é apenas resultado das nossas escolhas. Ela continua assim: se conviveu com a gente dita de má vida, ensinou através disso que as aparências físicas não refletem as realidades básicas da existência. Em todo instante, foi forte, na multidão, em soledade, no aparente triunfo, no abandono aparente, pregando a esperança, sorvendo o vinagre e o fel, no instante supremo, na ressurreição insuperável. A mensagem que nos deixou ofertou-a vibrante e forte, corajosa,
tocada de luz, tocada de alegria, de esperança, de um desejo imenso de que a humanidade, por ele tão amada, conseguisse entender aquilo que ele estava nos trazendo. O Evangelho é um repositório de força, vitalidade, vida, vazado em termos de meiguice. Ele mudou a rota dos tempos. Agora, pelos espíritos imortais, Jesus modificará a face da terra. Reconhecendo-se o verdadeiro espírita, disse Allan Kardec, pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Isso diz Kardec, né? Como se reconhece o verdadeiro espírita? Aquele que emprega esforços para vencer as suas más inclinações. Emanado, né, ao espírito do espiritismo, que te liberta da ignorância e das sombras, elevando o padrão moral da tua vida, preserva-o dos que o utilizam com chocarrice e dele se serve como arrimo para esconder as misérias espirituais em que se comprazem. Dê referência ao amor, não dês lugar à zombaria e não zombes. Não agasalhes superstições, nem permita paralelismo deprimentes. Não te concedas leviandades, nem perfiles dissipações alheias, subestimando esse consolador que enxuga suores e lágrimas, mas que, acima de tudo, prescreve dignidade na luta, inspirada no herói da ação incessante, como normativa segura para a construção de um mundo melhor e de uma humanidade ditosa. Então, Joana finaliza essa lição dizendo para nós, meus irmãos, que Jesus, ele vem trazer para nós a conduta irreparável do homem de bem. Ele vem aproveitar de todas as oportunidades com mansuetude, com angelitude, com dignidade extrema, dizer para nós até onde nós podemos chegar. Jesus também percorreu esses caminhos de evolução, meus irmãos. Também viveu suas dores, suas aflições, até atingir o nível em que chegou. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso caminho. Trazer Jesus para perto de nós, meus irmãos, é aconchegar ao peito o amor de Deus. Trazer Jesus para as nossas vidas é trazer esperança das nossas dificuldades. Trazer Jesus para dentro da nossa casa é instituir o cristianismo nas relações. Nós precisamos, meus queridos irmãos, com todas as lutas que nós enfrentamos, entender que só há um caminho que nos permitirá vivermos melhor. Esse é o caminho do bem. Jesus é o nosso guia e modelo. E a doutrina espírita, trazida pelos espíritos, organizada por Kardec, vem, meus irmãos, nos abrir, nos dilatar a compreensão para as coisas desta vida. Vem nos convidar à racionalidade, para que sejamos obreiros do Senhor, aonde quer que nós estivermos, na razão que nos compete em compreender que fazer o bem é o melhor para nós, que agir no bem é convite que nós devemos aceitar e que a vida, ela é resultado das nossas escolhas, das nossas decisões, e que todas essas escolhas e decisões, elas partem primeiro do nosso sentimento. Então, é preciso tratar o que nós sentimos, o que nós pensamos, é preciso dar a cada coisa o seu lugar devido, não nos exacerbarmos com aquilo que não merece tanta
atenção, cuidar daquilo que é verdadeiro, duradouro e amar, meus irmãos, principalmente a nós próprios e aqueles que estão junto de nós. Que Deus abençoe a todos nós tenhamos uma semana de boas reflexões, que vocês tenham uma semana de muita luz, meus irmãos, que vocês tenham muita paz, que vocês consigam viver um dia de cada vez, experimentando as dificuldades de cada dia, que tenham noites de sono revigorantes, que consigam se alimentar melhor, que consigam fazer uma atividade física, que consigam abraçar as pessoas que amam, que consigam cuidar da sua saúde, que consigam conversar com um amigo, observar uma criança, ler um bom livro, assistir um filme desses que trazem tranquilidade, ouvir uma música, orar toda noite quando for dormir, dizer para aquele que você ama muito. E Jesus, que é para nós a fonte inspiradora dessas ações todas, que Ele possa estar presente junto de nós a cada instante. Muita paz, até semana que vem, se Deus quiser.